Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Tami, esse canal que se chama Arquétipo em Ação. Hoje eu vim falar com vocês três diferenças sobre a oração do Arcanjo Miguel, tá? E eu hoje não vou começar falando sobre arquétipos, eu ia trazer um arquétipo sim, mas eu tive uma experiência muito interessante com essa oração de Arcanjo Miguel, né? De São Miguel Arcanjo, como queiram, a mesma coisa. E eu gostaria de falar as três diferenças que fizeram na minha vida, compartilhar essa experiência com vocês, né? Que gostam desse tipo de assunto, né? Que queiram acompanhar aqui este canal. Então, a primeira experiência que eu tive com esse arquétipo na minha vida foi eu estava passando por um momento muito difícil em relação a uma depressão, uma crise de identidade e muito apática, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. E eu acabei já fazer essa oração, né? Já estava fazendo, aí parei um tempo, eu tive esses problemas na minha vida, por umas questões que acabou acontecendo, né? Na minha vida e tudo mais. E aí eu comecei a fazer oração, quando começou a vir essas questões emocionais, em relação ao meu emocional que estava muito abalado, eu comecei a fazer todos os dias a oração de Miguel Arcanjo. E eu tive umas experiências em relação a isso muito forte. É, o que aconteceu? Eu estava, não estava dormindo exatamente. Eu não sei se vocês vão conseguir compreender, mas é como se eu tivesse é como se fosse um transe ou um sono muito leve, eu não sei explicar muito bem, mas eu via, mesmo eu com o olho fechado, eu conseguia ver, foi uma coisa assim muito diferente, nunca vivi isso, como se uma sombra preta estivesse saindo da minha cabeça e uma luz tirando essa sombra, depois que eu comecei a fazer essa oração. E aí, essa sombra não queria sair, como se fosse uma sombra preta mesmo, essa sombra não queria sair, essa sombra não queria sair, e a luz tentando remover aquela sombra. E com muito custo, demorou um pouco, que eu não sei quanto tempo, eu não tenho noção de tempo nesse momento, não, né, não parei para ver, para pensar, porque acho que essas coisas a gente não mede ao mesmo tempo. Saiu. Depois que aconteceu isso comigo, eu continuei fazendo a oração no outro dia, né? Mas continuei fazendo a oração, mas no outro dia eu não me senti mais porque eu estava com sentimentos muito ruins, muito negativo sobre mim, né, tal. Eu estava tendo literalmente uma crise de identidade e me sentindo muito fracassada, muito mal, com sensação até de morte, sabe, de não querer viver. É isso. E eu fiz essa oração e deu esse resultado para mim. Eu não senti mais depois disso nenhum sintoma, sabe? Quero que fique claro aqui que eu não estou falando que quem tem uma depressão muito profunda pare de tomar seus medicamentos, pare de fazer seu acompanhamento para fazer oração e achar que só a oração vai resolver. Não é isso, sabe? Seria muita irresponsabilidade da minha parte até não fazer esse comentário, né? E também o que aconteceu comigo foi que eu comecei a entrar em ação. Por eu estar mal, eu estar com essa questão muito abatida e abalada emocionalmente, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não queria fazer absolutamente nada mais na minha vida. Então, essa oração, ela me trouxe a ação que eu comecei a voltar a fazer as minhas coisas, as minhas atividades, a minha rotina, colocar meus projetos para andar, né? Então, esse foi o segundo ponto que eu trago para vocês sobre essa oração. Oração muito poderosa, maravilhosa. Gente, se você está passando por um momento difícil, faz essa oração. Ela traz grandes resultados. E o terceiro ponto aqui dessa oração é quando a gente usa arquétipos, o que eu percebi na minha experiência, quando eu uso um arquétipo, onde as pessoas falam que o lado sombra dele é muito, muito intenso, né?
que não é dessa forma que eu acredito, mas depois eu vou trazer um vídeo falando mais sobre isso. O lado sombra dele é muito pesado, eu já vi algumas pessoas falando sobre. Eu não senti o lado pesado do arquétipo. Para mim foi muito tranquilo, foi muito bom. Não senti esse peso, esse essa cartaz, né, que é o que a palavra que se usa geralmente, em relação a aos arquétipos que eu uso, porque eu não uso só, eu uso alguns arquétipos, né? Principalmente eu comecei a ativar quando eu entrei nessa situação emocional e ativei. Depois eu vou ensinar como eu ativo os arquétipos, como que eu faço. Eu venho trazer esses conteúdos aqui no canal. Então, esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é qual oração, eu acredito que sim, seja oração, ela faz amenizar algumas questões do lado sombra, digamos assim, entre aspas, porque depois eu vou explicar em outro vídeo como eu acredito que seja esse lado sombra do arquétipo, para que eu me sentisse, que eu conseguisse ver o resultado do arquétipo de forma muito mais positiva do que da forma da parte negativa que algumas pessoas falam que sente muito com o arquétipo, né? Se ele tiver uma energia muito forte, tem muitos relatos de pessoas que sentem a intensidade, né? Da parte, digamos, não tão boa do arquétipo, né? Então, gente, eu quero convidar vocês a se inscreverem nesse canal, a curtir. Eu vou vir com mais conteúdos, né, para vocês em relação arquétipos. Eu gosto muito desse assunto, não só de arquétipos, de várias orações, de técnicas que eu faço, de, de questões de ervas, de simpatias até, para quem gosta, quem acredita. Eu gosto muito de mexer com essa parte, eu gosto da parte de espiritualidade, de lei da atração, né? E muito, muito mesmo sobre arquétipos. É um assunto que eu sou apaixonada, tenho estudado e estudo muito faz um tempo já, né? E se você tiver interesse sobre isso, você acompanha esse canal aqui, tá? E sejam bem-vindos, agradeço, um grande beijo, tá? Muita paz para vocês. Fiquem com Deus.